Agente de Deus para a justiça. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nosso estudo agora no capítulo 13 do livro de Romanos, nos versículos 1 ao 7. Mas lerei apenas alguns. Encorajo você a ler todos os 7 versículos para junto comigo entender todo o devocional. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Irmãos, nós cristãos professamos lealdade suprema ao Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso legislador soberano, advogado e em breve juiz. Por isso, a dificuldade de entendermos nossa submissão a certas autoridades pagãs. Pois hoje estamos vivendo em um mundo que as autoridades perderam o objetivo. Elas deixaram de ser servas de Deus para julgar e punir o mal. Hoje vemos muitos líderes e juízes punindo quem faz o bem, algo inaceitável e inconcebível para nós cristãos e principalmente para Deus. É bom lembrar que, se as autoridades escritas por Paulo foram ali conduzidas por Deus, então elas, como servas do Senhor, deveriam agir como tementes a Deus, algo que não vemos atualmente. É importante ressaltar que a existência de autoridades não tementes a Deus é porque as obtiveram não de acordo com a justiça, mas pela opressão. Adquiriram tais autoridades por corrupção. Estão no poder sem um título adequado para seu cargo. Contudo, o tempo e o limite pertencem a Deus, e estes malignos também sairão do poder. Deus também usa algumas autoridades escolhidas por ele, como Nabucodonosor, para aplicar o juízo a Israel. Então, dá-se a entender que as mais autoridades também são partes do juízo de Deus. Se lermos Juízes do capítulo 17 a 21, veremos Israel sofrer por causa da desobediência. Essa é a causa quando Deus permite certas autoridades malignas no poder. Contudo, ao lermos Salmos 75:7 diz: mas sim de Deus, que é o juiz, ele abate a um e exalta a outro. Daniel 2:21, e ele é o que muda os tempos e as estações. Ele tira os reis e confirma os reis. Ele é o que dá a sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Também no Daniel 4:17 diz: o Altíssimo tem o domínio dos reinos humanos. Ele os dá a quem ele quer e constitui sobre eles até o mais inferior dos seres humanos. Irmãos, o que precisamos entender é que, se as autoridades e as suas decisões não violarem as leis de Deus, então podemos submeter a eles. Mas, infelizmente, não é o que estamos vendo hoje em dia. Quando Paulo escreve que não causam temor, ele está sendo claro que as autoridades não são designadas para punir os bons. Sua nomeação não é para inspirar terror aos que são cidadãos virtuosos e pacíficos. Se lermos 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz: pois sabemos isto, que a lei não foi feita para o justo, mas sim para os injustos e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os matadores dos pais e das mães, e para os homicidas. Enfim, irmãos, se a autoridade é temente a Deus, assim podemos nos submeter a ela, pois ela age corretamente.
não é corrompida, pune o mal e não o bom. Assim deve ser toda autoridade constituída. Mas, se as autoridades estão em sua maior parte maligna, então vamos orar a Deus, pois Ele está vendo desobediência na nação, desobediência no povo, e essa leva à punição do Senhor. Essas autoridades corrompidas acham que estão por cima de Deus. Contudo, assim como aconteceu com Nabucodonosor, Faraó e muitos outros, serão também eliminados pelo próprio Deus no tempo dele, quando o povo se voltar ao Senhor, o povo se voltar a Jesus e parar de desobedecer. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Agradecer, Pai, por mais essa Tua palavra excelente de Paulo aos nossos corações, que primeiro serve para mim, para eu entender as Tuas coisas sobre as autoridades e sobre também as punições do Senhor. Então, Deus, queremos que cada irmão, irmã e ouvinte entenda isso, a importância da nossa obediência a Deus, a importância de vivermos em obediência, para que o Senhor não use a autoridade maligna contra nós. Se estamos vivendo hoje num país com autoridade maligna, então cabe a nós orarmos e se voltarmos ao Senhor, pararmos da nossa desobediência, pois se somos maioria num país cristão, povo de Deus, então por que estamos com autoridades corrompidas? Aí cabe a nós buscarmos a Ti, Pai. Essa é a minha oração, que cada irmão e cada irmã entenda de enviar a Tua palavra para mais e mais pessoas. Hoje temos um excelente meio de comunicação e podemos usar ela, as redes sociais, as mídias, para chegarmos às pessoas e elas entendam a necessidade de nós dobrarmos nossos joelhos para que o Senhor, assim como fez com Faraó, com Nabucodonosor e todos aqueles que foram contra o povo de Deus, possam também pagar o preço que Deus irá livrar todos que são do bem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.